Então, a vida é essa substância consciente, e que por isso um ser. Não física, porque é tão fino e sutil que não se qualifica como física, mas que criou tudo o que é físico por uma infinitude de rotações por sobre si mesma. Única e infinita, porque ocupa infinitamente todo o espaço sem deixar vazio em nada. Imortal, porque é indestrutível, porque é indivisível. Eterna, porque existe sem ter nascido. Sem explicação, porque não se explica a existência sem nascimento. E criadora, porque é o ser que deu criação a todos os seres. Foi ela, a vida, que para não incorrer em egoísmo e continuar a ser o único ser, incorreu no altruísmo e deu de si mesma existência a todos os seres, cedendo a sua substância, a única que existe para que se possa existir, a um sem número de consciências individuadas da sua consciência, fazendo-as por isso consciências em uma substância qual ela, e portanto fazendo-as filhos à imagem e semelhança dela. Em verdade, consciências e vibração substância qual ela, porque é isso que é o ser, uma consciência que se expressa em sua substância por vibração. E eis então que ao criar os seres, os filhos, a vida fez desse mesmo um organismo, o organismo do todo, porque todos os filhos só puderam ter existência na existência dela, vida na vida dela, porque ela é a única substância que existe e tem vida em si mesma. E é por isso que o organismo é aquele um que não é só um, mas onde todos os que vivem nele são um com ele. Porque todas as vidas nascidas vivem na substância desse ser que é a vida, e portanto são um com ele. E é por isso que a vida é orgânica, porque ela é o um só organismo onde todos têm vida. Mas o que aconteceria com esse organismo em que a vida se fez se os filhos vibrassem dissonantes da sua vibração? Ora, aconteceria o que acontece em uma sinfonia quando um músico desafina. A vibração dissonante produz uma desordem que fere a harmonia do todo, de tal forma que a sinfonia não pode se sustentar perfeita, porque não é perfeita a integração de todos os músicos. É por isso que quando a ordem de um organismo é ferida, ele não se sustenta perfeito, perde saúde e ingressa no estado patológico que é a doença, o que em algum grau o afasta da vida e o aproxima da morte. Eis então que quando a vida decidiu gerar filhos e vir a ser um organismo, sabia que esse deveria funcionar como uma sinfonia, porque a sua substância seria a substância do organismo, a unidade, o lugar comum, o corpo onde ela e os filhos vibrariam e teriam vidas juntos. E nada mais lógico e justo que os filhos retribuíssem ao dom da vida, vibrando em sintonia com a vibração da vida, para que se produzisse no organismo ordem e não desordem, saúde e não doença, vida e não morte. Mas era necessário que os filhos assim o quisessem, que todos, por livre e desejosa vontade, quisessem integrar o organismo na grande sinfonia da vida, sustentando a sua vibração, a sua ordem, a sua harmonia, a sua beleza, a sua saúde, a sua vida, para o bem e a vida de todos. Todavia, não foi isso que aconteceu, porque nem todos os filhos quiseram submeter a sua vida a uma vida orgânica e participar da sinfonia. Uma minoria, mas ainda assim um sem número de filhos, quis viver só para si, sem se importar com a vida do todo. Mas como é possível um músico integrar uma sinfonia divergindo do regente e dos outros músicos? Como é possível um filho viver debaixo do teto do pai, divergindo do pai e dos seus irmãos? Como é possível tanto mais um filho viver na substância que é a vida, divergindo dela? Tal não é inconciliável? Sim, mas foi isso que aconteceu. Esse sem número de filhos, ainda que vivendo na substância da vida, recusou-se a viver organicamente nela, e por isso abaixou a própria vibração em oposição à vibração dela. Fizeram isso porque pensaram que assim conseguiriam dividir a substância entre eles para terem vida independente dela. E vê-se bem o que pensaram em fazer, em desintegrar o organismo do ser que é a vida
e que cedeu a sua substância a eles para que eles tivessem vida. É por isso que a morte, a única morte que existe, é física por desintegração orgânica e não do ser. Porque lá, nos primórdios da existência, em ambiente não físico, os filhos decaíram a própria vibração para torná-la tão inerte em relação à vibração da vida e dos outros filhos, que tal contraste rasgaria a substância e o organismo se desintegraria. Mas tal não se deu, porque a substância é indivisível, porque ela não é constituída de partes para poder ser fragmentada, mas é integralmente uma só, e continuou integralmente uma só. E o que aconteceu então? Ora, aconteceu que os filhos que haviam decaído a sua vibração para se opor à vida, se opuseram à vida. E porque se opuseram à vida, decaíram a própria vida. E tanto insistiram nesse decaimento que chegaram à inconsciência. E pelo processo que já foi descrito, acabaram por ingressar a substância que lhes fora cedida na estrutura física, criando-a, e a qual, uma vez criada, veio aprisioná-los em si mesma como que em uma camisa de força. E assim esses filhos continuaram vivos na substância da vida, mas não somente inconscientes e inertes como que mortos devido à baixíssima vibração, também imobilizados e inermes na estrutura física criada, esperando ali, sem o saber, pelo perdão benevolente da vida. Mas o perdão, antes mesmo dos filhos nascerem, já lhes havia sido concedido, e foi por isso que a vida os gerou e os permitiu decaírem e ingressarem na estrutura física, porque na estrutura física continuariam vivos, e da estrutura física ela os haveria de resgatar. E então a vida falou aos filhos: dei-vos a vida, e vós não a soubestes conduzir. Criei-vos por amor, e vos recusastes ao meu amor. Gerei-vos como filhos, para que pudéssemos nos amar uns aos outros e vivermos organicamente como se fôssemos um, e desejastes viver só para si, opondo-vos ao meu altruísmo com o vosso egoísmo. E tanto nele insististes, que vos opusestes frontalmente a mim, que sou a vida, e que por isso só pudestes encontrar aquilo que é oposto a mim, e que é a morte, e mortos estais. Não de todo mortos, que isso lhes seria a não existência, mas mortos na estrutura física que vós mesmos impusestes para vós, e que não existia, mas que passou a existir com a baixa vibração que imprimistes por vossa própria vontade na substância que eu vos cedi para que tivesses vida em mim, e vivesses eternamente junto a mim. Mas agora, mortos estais e não podeis me ouvir. Mas não importa, a vossa substância é minha substância, que sou eu e vivo em vós, e que porque vos amo como vosso Pai que nunca vos abandona, vos farei voltar a viver, vos farei ressuscitar. Mas não como a graça que recebestes ao nascer, para que venhais a incorrer inconsequentemente em nova morte, mas como conquista percebida por vós, por verdes o vosso próprio esforço em quererdes ascender a vida e entenderdes o quanto negardes a vida vos foi custoso. Assim dareis valor à vida que recebestes por dádiva quando não existíeis. Entendereis que somente em mim tendes vida e ressuscitareis para não mais morrerdes. E então, não por vontade dos filhos que jaziam mortos na matéria, mas por vontade da vida, a vida começou a operar a ressurreição dos filhos. Paulatinamente ela, que é o ser infinito, a substância consciente e onipresente que se permitiu sofrer constrição por rotação por sobre si mesma, se adensar e ingressar na matéria, começou a se desdobrar em um processo de rotação inversa para voltar ao seu estado original de ser, que é a sua estrutura não constrita e, portanto, não física. É porque a substância se desdobra que o universo físico roda e se expande, e que porque se expande, se rarefaz, e que porque se rarefaz, se desintegra, e que porque se desintegra, estrelas como o Sol emitem energia a outros corpos
a outros corpos como a Terra, a qual já foi um com ele, e a qual, excitada, desintegra seus átomos, que emitem energia a outras partículas atômicas, as quais já foram um com eles, e as quais, excitadas, desintegram a sua energia na substância, na vida, que por isso renasce em seus corpos, e o que por isso é a fecundação. Assim, por partições e fecundações, ou por desagregações atômicas e transferências eletrônicas, nasceu a vida na Terra, e aos primeiros organismos do planeta, compostos por átomos, energia e substância desdobrada, deram-se por vivos, porque neles havia substância em sua estrutura não física, a vida, e, portanto, os primeiros seres saídos da prisão da estrutura física, não totalmente conscientes, porque não totalmente libertos, porque ainda presos ao composto matéria e energia que lhes deu origem, e por isso meramente sensitivos ao ambiente circundante, mas que evoluíram a uma molécula com capacidade de sentir outra molécula, que evoluíram a um tecido, que evoluiu ao ser humano. E esse que é porque o organismo atômico sofreu partição, fecundou eletronicamente a si mesmo e evoluiu ao organismo humano, que o organismo humano fecunda a si mesmo, e a mulher recebe em seu corpo o sêmen masculino, e que depois o óvulo recebe o material genético masculino, e que a redução de escala continua até que a ela possa se associar a substância desdobrada, e uma nova vida nasce no corpo da mulher, reproduzindo-se nele a nível celular em trilhões de novas vidas para formar um organismo semelhante ao que deu origem ao processo. E o que vem a ser o nascimento de trilhões de vidas menos uma a nível celular e uma vida a nível humano no planeta, continuando nesses níveis mais evoluídos o processo que teve origem com o Sol, sofrendo partição com a Terra e fecundando-a com a sua energia para que dela nascesse vida. E o que, em verdade, repete o processo original, quando a vida, quando a única existência até então existir, fez nascer de si, por um processo de bipartição assimétrica, a segunda existência, e depois a fecundou para que dela nascessem as demais existências, os filhos. É por isso que a reprodução humana, após fusões a níveis humano, celular e genético, que expressam É por isso que a reprodução humana, após fusões a níveis humano, celular e genético, que expressam a unicidade primordial da vida, se dá por divisão de uma única célula até formar o organismo, que é um homem e uma mulher, e depois por fecundação do organismo, porque a vida repete em ambiente físico o mesmo processo que usou em ambiente não físico. Chegou meu amigo aqui, aí elezinho aqui, aí elezinho aqui. Nossa, desculpa essa interrupção, vou voltar agora. É por isso que a reprodução humana, após fusões a níveis humano, celular e genético, que expressam a unicidade primordial da vida, se dá por divisão de uma única célula até formar o organismo, que é um homem e uma mulher, e depois por fecundação do organismo, porque a vida repete em ambiente físico o mesmo processo que usou em ambiente não físico. A biologia já disse que a unidade do ser é o casal. E ali, naquele primeiro nascimento, que gerou a segunda existência, e que é feminina porque foi fecundada, nasceu o casal, na medida em que a existência original, não nascida, que porque a fecundou, se fez masculina. Assim, nasceu o feminino e o masculino. Mas isso é assunto para se aprofundar em outra ocasião. O que interessa por ora é dizer que porque a vida se reproduziu, ela é orgânica, e que porque é orgânica em ambiente não físico, também a é em ambiente físico, e nele cria tecidos nos vários níveis de organização da vida: subatômico, atômico, molecular, virótico, celular, bacteriano, vegetal, animal, humano, todos verdadeiras colônias de indivíduos, todos verdadeiras colônias de seres, porque todos esses tecidos são tecidos sociais
onde os seres vivem integrados como forma de aprenderem a viver organicamente, porque viver organicamente foi precisamente o que os filhos se recusaram a fazer. E é por isso que esses tecidos não se limitam a essas unidades orgânicas e continuam a ascender a outras unidades cada vez mais amplas, do organismo humano às famílias, aos povos, às nações, a uma só humanidade, a um só planeta com todas as formas de vida do planeta, a um só universo físico com todas as formas de vida física, até o universo não físico do todo com todas as vidas, porque o universo físico, ao ascender ao universo não físico, qual rio que corre, deságua e desaparece no oceano, nele se dissolve e desaparece. É esse processo de se viver cada vez mais organicamente que a ciência aponta como evolução das espécies, ou mais amplamente como evolução da vida no planeta, mas tocando-lhe apenas a superfície, porque não vê em sua profundidade a substância, que é o psiquismo e a força motriz que rege e plasma todo o processo, bem como também não vê em sua amplitude o seu fim, porque o vê puramente como evolução orgânica no planeta, sem enxergar a evolução dos seres que constituem os organismos para que se façam eles mesmos capazes de viverem fora da estrutura física criada, adentrando a estrutura não física, onde a organicidade é total e se vive a unidade do todo, a vida como ela é na essência, conquanto seja inegável que nenhuma evolução prescinde de intenção, e se dá para não chegar a lugar algum. Eis então que esse psiquismo realizador e telefinalista da vida, porque concebe e realiza a evolução do planeta à sua vontade, outra coisa não é do que a vontade operante desse ser que é a vida. É Deus, a vida, a existência, a substância que, à semelhança de um cimento que estrutura uma parede de tijolos e pela sua supressão a desestrutura, estrutura um organismo fazendo-o nascer e o desestrutura permitindo-o morrer, para que outro organismo sempre mais belo e evoluído possa ter vida em seu lugar, no recâmbio da vida no planeta. É por isso que a vida não está nem aí para a morte e a permite, porque a morte não mata nada num ser organismo. Um momentâneo arranjo celular, e antes molecular, e antes atômico, e antes subatômico, e antes de rotações e dobramentos da substância por sobre si mesma, onde os seres vivem e que ela, a vida, a substância, sabe como reestruturar, sabe como recambiar em um novo arranjo sempre melhor, aquele que é sempre o mais belo e evoluído. Nesse recâmbio, que não é integral porque a substância, ao se desdobrar, muda sua estrutura de física a não física, tanto a matéria que já entrou no circuito de um organismo vivo, e que por isso a chamamos de orgânica, quanto a que ainda não entrou e chamamos de inorgânica, funcionam como tijolos de demolição sob a ação da substância, que é o cimento, na construção de novos edifícios, que são os novos organismos. Não se desdobrasse a substância, e não haveria desintegração atômica, e não haveria vida no planeta, e não haveria recâmbio, e não haveria renovação orgânica, e não haveria evolução. Os seres estariam condenados a viver eternamente na matéria na forma com que foi criada, que é a forma que chamamos de inorgânica, que é morta e que seria eterna. Então você vê que o nascimento da vida no planeta, em verdade, é o renascimento do ser, e que o processo de evolução da vida em que estamos inseridos, em verdade, é o processo de ressurreição dos filhos. Esse processo comprova a si mesmo, para quem quiser ver, porque ele continua em curso. Vou mexer aqui, pessoal, aguenta aí. Esse processo comprova a si mesmo para quem quiser ver, porque ele continua em curso. É porque a energia do Sol desencadeou o processo de desintegração da matéria inorgânica e a vida aflorou nela fazendo-a orgânica, que os vegetais, com a evolução do processo, fazem fotossíntese e continuam a transformar matéria inorgânica morta em matéria orgânica viva
ao formarem seus próprios tecidos, e que os animais levam o processo adiante, ao se alimentarem de matéria orgânica vegetal, para que ela se transforme em matéria orgânica animal, mais evoluída, mais madura, mais ativa, mais viva, por experimentar a vida em tais organismos mais vivos porque mais libertos, e o que a faz aproximar-se desse desdobrar na substância, na vida. Em verdade, todos os organismos do planeta são não só unidades de existência dos seres, mas ainda usinas aceleradoras de um processo autofágico em que a matéria consome a si mesma para se transformar em vida. Então, quando a matéria evolui, parte da substância nela presente se desdobra e se liberta da estrutura física, e a vida renasce aderida ao composto matéria-energia contíguo, cuja substância não se desdobrou, fazendo um composto matéria-energia-substância inédito, que não existia antes no planeta, e uma nova vida nasce no planeta, mas que a ciência não vê, porque a vida é não física, e que porque não vê, como ciência, pretende a recriar, quando a vida está sendo continuamente criada. É essa criação contínua que justifica o contínuo nascer que se vê em todo o planeta, onde a matéria inorgânica alimenta o processo e a morte o empurra para frente, para que haja renovação orgânica e que os seres, ao evoluírem, possam galgar organismos mais evoluídos para viverem. É esse galgar organismos mais evoluídos que chamamos de reencarnação, e que só não é ressurreição porque o ser continua a viver em ambiente físico. É a vida em ambiente físico que o ser, na escalada da vida, ainda que não o saiba, se esforça por superar, saindo do estado monofásico da matéria para o estado bifásico matéria-energia, físico e inorgânico, para o estado trifásico matéria-energia-substância, ou matéria-energia-vida, físico e orgânico, para o estado bifásico energia-substância, ou energia-vida, intermédio para o estado monofásico de pura substância ou vida, não físico. Então você vê que é porque a matéria se autoconsome ao alimentar o processo que leva à ressurreição, tal qual o gelo se autoconsome ao alimentar o processo que leva ao vapor d'água, que estamos indo para a substância, para a vida não física, para Deus. E assim será até que tudo o que é físico volte ao estado original que lhe deu origem, e que é a vida em sua estrutura não física. É por isso que o nosso organismo, mesmo com o nosso programa de renovação celular, e que o planeta, mesmo com seu programa de renovação orgânica, estão morrendo, porque ambos são um só programa e uma só coisa. A estrutura física que morre porque renasce como estrutura não física. Então o tempo, que é o decurso de tempo entre o nascimento e a morte da estrutura física, com o nascimento da estrutura física nasceu, e com a morte da estrutura física morrerá, porque também desaparecerá no estado original que lhe deu origem, e que é a eternidade. O tempo morre na eternidade. Então você realmente vê que a vida é eterna? Que tudo o que é físico nasceu porque se opôs à vida? E que porque se opôs à vida está morto? E que porque está morto, ao morrer, se aprendeu a não se opor mais à vida, volta a viver? E que porque volta a viver, ressuscita? Sim, a ressurreição é um fato. E é por isso que Cristo disse: em verdade, vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Sim, porque os mortos somos nós. Porque nós que nos encontramos na estrutura física, não conhecemos a intensidade da vibração da vida e pensamos que estamos vivos. E sim, estamos relativamente vivos, mas a intensidade da nossa vibração no meio físico é tão infinitamente menor que a intensidade da vibração da vida no meio não físico, que relativamente a ela, estamos mortos e não sabemos. De tal modo que você pode dizer que aquele que acredita na morte e não em Cristo, está morto e não sabe, e que aquele que acredita em Cristo e sabe que está morto, esse está mais próximo de voltar a viver. Porque, em verdade, a morte do ser não é a sua inexistência, mas a sua inconsciência.
De modo que, quanto mais inconsciente, mais morto e menos vivo. O ser que se encontra no nível de existência de uma pedra. E quanto mais consciente, mais vivo e menos morto. O ser que sobe do nível de uma pedra ao do vegetal, ao do animal, ao do ser humano, ao do santo. E eis o processo de ressurreição que transforma uma pedra em santo, um morto em vivo, pelo contínuo esforço e evolução do ser em entender e ascender a vida, como a vida disse que assim seria. E que porque assim é que tudo a seu nível quer movimento, ação, vitalidade, não paralisia, inação, letargia, porque ainda que não o saiba, quer voltar a viver. O átomo quer se desintegrar, o vegetal quer subir, o animal quer se tornar humano, e o ser humano quer ver a eternidade. Todos querem voltar à vida, todos queremos. E porque queremos, e somos partícipes da vontade da vida com a nossa vontade, podemos acelerar o processo. Para isso, basta elevarmos a vibração que imprimimos no mundo, porque é a nossa baixa vibração que nos deixa presos à baixa vibração do mundo. Porque a nossa vibração baixa deixa a nossa substância densa e gravitacionalmente presa à massa do mundo. Mas se conseguirmos imprimir na vida uma tal vibração que vença a gravidade do mundo, conseguiremos sair do mundo para não mais voltarmos. Ressuscitaremos. Mas como elevamos a nossa vibração? Ora, opondo-nos à razão da queda, ao egoísmo que nos lançou no mundo, nos esforçando, portanto, em sermos altruístas, em vivermos organicamente. E é isso que estamos fazendo no mundo, aprendendo a sermos altruístas, a vivermos organicamente para vencer o mundo e ressuscitar. E foi por isso que Cristo disse que ele venceu o mundo. Porque Cristo vibrou tão intensamente que não mediu sacrifício em seu altruísmo pelo mundo, mesmo sabendo que o mundo o crucificaria por isso. E perdoando-o, confirmou o seu altruísmo, a sua vibração acima da vibração do mundo, e a si mesmo livre da gravidade do mundo para ascender à vida não física, onde de fato se está vivo, porque não se vive mais um indefinido ciclo de vida e morte mundanos, mas eternamente uma só vida. Talvez não se tenha a mesma coragem de Cristo para vibrar na intensidade de vencer o mundo no curso de uma única vida. E é por isso que a vida eterna pode e nos dá todo o tempo do mundo em quantas vidas precisarmos para o vencer. Mas todos venceremos. Porque a ressurreição é inexorável. Porque vai acontecer, porque está acontecendo. Aqui e agora. Em você, em mim, em tudo e em todos a todo instante. Porque nada está parado. Porque tudo está em movimento. Porque ninguém suporta viver eternamente morto. E a vida está ajudando a voltar a ela. Porque mesmo o mundo, que nasceu porque se opôs à vida, roda por força da vida, conforme a vida quer, conforme de sua vontade.